Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigel e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre como tá difícil ser brasileiro. Se você pensa isso, fica comigo. Para ver como tá difícil ser brasileiro, como tá difícil tentar pensar em entender o Brasil, acho que a gente pode separar duas notícias aí que circularam essa semana. A primeira delas tá aqui. O IBAMA suspende o combate aos incêndios em todo o território nacional. Bom, há vários títulos diferentes para essa matéria. Essa matéria já vem na linha de toda essa política ambiental espantosa. Eu não sei qual é o adjetivo para definir essa política ambiental que nós estamos tendo no Brasil. E obviamente é uma política ambiental que ela está trazendo consequências muito negativas. A gente vai sentir essas consequências na questão de mudanças climáticas, no regime de chuvas, no aumento do preço de determinados alimentos, na demora para surgir novas safras. Já tem aqui, né, os riscos que os grandes produtores rurais estão enfrentando por causa desse regime de chuvas, mas também sob o ponto de vista econômico, da fuga de capital. 2019, por exemplo, o Brasil teve a maior fuga de dólares da nossa história, o dólar batendo R$5, quando tinha gente que acreditava que o dólar poderia voltar a 3 ou até mesmo menos que isso. 2020, essa fuga de capitais foi ainda maior. Não existe mais investimento estrangeiro no país. Fundos de investimento estão se retirando daqui. Inclusive, nós já vimos, o presidente Mourão recebeu, né, cartas de intenções de grandes fundos de investimento, dizendo estarem muito preocupados com a política ambiental do Brasil. Enquanto no mundo inteiro crescem movimentos interessantes que falam sobre um capitalismo mais consciente, cresce também o número de consumidores que passam a ser consumidores mais conscientes, no sentido de estarem preocupados se, por exemplo, a carne que eles estão comendo é uma carne que vem com cheiro de floresta queimada, se o alimento que eles estão comendo é um alimento que vem com cheiro de floresta queimada. Esse novo perfil de consumidor já está crescendo no mundo inteiro. E o Brasil parece estar justamente indo na contramão disso tudo, para atender interesses lobistas idiotas de madeireiros, enfim, de mineradores que na verdade não fazem parte daquilo que é uma proposta de desenvolvimento capitalista interessante para o nosso país. E não se engane, isso não se trata de ser apenas incompetência do nosso governo. Tem, obviamente, o lado da incompetência, mas tem o lado ideológico, o lado negacionista, de não entender a importância do meio ambiente e de achar que, por exemplo, a proteção, a defesa do meio ambiente é apenas uma questão ideológica de esquerda, enquanto obviamente não é e não pode ser pensada desse jeito. O IBAMA, ou melhor dizendo, o Ministério do Meio Ambiente, o seu Ricardo Salles, argumenta que foi por falta de dinheiro que se suspenderam o combate aos incêndios, o que absolutamente é mentira, porque existe uma política nacional para financiar isso, mas também existem os recursos próprios. Quando a gente passa a ver o que está acontecendo, nós percebemos que nesses últimos 2 anos foi justamente o período onde o IBAMA menos fiscalizou, menos aplicou multas, e por ter aplicado menos multas, ter perdoado multas, obviamente também tem menos recursos. E o que o Ricardo Salles faz não é nada isolado daquilo que pensa o excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro. Por quê? Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui. Bolsonaro já foi multado por pesca ilegal. Primeira coisa que Bolsonaro faz quando assume o governo, primeira não, né, mas uma das primeiras coisas que ele faz é justamente afastar o fiscal do IBAMA que o multou por estar praticando pesca ilegal. Qual é a mensagem que isso traz? Qual é o recado que isso passa para aquela galera que quer pescar ilegalmente, para aquela galera que quer caçar ilegalmente, e para aquela galera que quer devastar, botar fogo na floresta? Qual é o recado que essa atitude do presidente traz para essas pessoas? Qual é o recado que a atitude do ministro Ricardo Salles em perdoar dívidas, em não multar, traz para essas pessoas? Você certamente já ouviu falar sobre a teoria das janelas quebradas. E obviamente ela se aplica aqui, mas se você não conhece essa teoria, deixa o professor explicar rapidamente. Imaginem, por exemplo, numa rua, uma casa abandonada. Uma criança de escola passa pelaquela casa, joga uma pedra na vidraça.
pelo prazer de ver o vidro quebrando. Passou uma semana, ninguém reclamou, ninguém fez nada, ninguém trocou aquele vidro. Na outra semana, outra criança passa e faz a mesma coisa. Na terceira semana, fazem de novo. No final de um mês, nós temos uma casa com várias janelas quebradas. Passa mensagem de abandono, passa mensagem de que você pode fazer qualquer coisa ali, porque você não vai ser punido se o fazer. E é justamente isso que acontece no Brasil. Hoje o meio ambiente brasileiro, hoje o Ministério do Meio Ambiente, hoje o IBAMA, basicamente passa a mensagem de uma janela quebrada. A floresta amazônica é uma janela quebrada. O Pantanal é uma janela quebrada. Você pode fazer o que você quiser lá, que você não vai ser punido por isso. Mas o povo brasileiro como um todo passa a ser punido. E não adianta ficar alimentando essas teorias da conspiração, que existem interesses estrangeiros em derrubar o governo brasileiro. Obviamente existem interesses econômicos aqui, sempre existiram, mas não é apenas isso. Isso, aliás, é a menor parte dos problemas, justamente porque, em decorrência das atitudes do governo em relação ao meio ambiente, o dinheiro está indo embora. E o segundo grande motivo que faz com que seja muito difícil ser brasileiro essa semana é, depois de 100 anos, a gente tem inaugurado uma nova guerra contra as vacinas, uma nova revolta das vacinas, por assim dizer. Nós temos várias vacinas sendo testadas no mundo. Uma delas é uma vacina de origem chinesa, elaborada pelo laboratório Sinovac, que está sendo realizados testes em parcerias com diferentes laboratórios em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil com o Instituto Butantan. A vacina chinesa não é a única vacina que está sendo testada no Brasil. O estado do Paraná tomou a frente, está testando a vacina da Rússia. São Paulo testa a vacina da China. Mas tem espaço aqui para a vacina de Oxford, tem espaço aqui para a vacina da Johnson & Johnson e outras tantas vacinas que estão realizando parcerias em diferentes lugares do mundo. Mas, novamente, o nosso governo resolveu ideologizar a questão da vacina, politizar a questão da vacina. Perdeu tempo, perdeu time político, deixou que governos estaduais como o do Paraná e o de São Paulo tomassem a liderança para trazer uma vacina para o Brasil. Erro do Ministério da Saúde, erro do governo Bolsonaro. Agora quer fazer de tudo para queimar a vacina chinesa, porque obviamente o nome da vacina chinesa vai ser inevitavelmente atrelado à gestão Dória, já que foi essa gestão que trouxe essa vacina para o Brasil. E no meio dessa guerra política, não importa se a vacina funciona ou não, não importa se ela tem o crivo da ciência ou não, o que importa é quem trouxe ela. Enquanto, por exemplo, em outros lugares do mundo, já se está discutindo toda uma logística para fazer a produção, a distribuição das vacinas quando elas chegarem. No Brasil está se discutindo se a vacina é de direita ou de esquerda. Enquanto isso, nós carregamos 150 mil mortos, podendo chegar facilmente a 200 mil mortos ao final do ano. E querem saber qual é o curioso disso? Na entrevista, Bolsonaro fala que precisa ter comprovação científica, essa vacina chinesa aí, que ninguém quer essa vacina chinesa. Depois ele aparece novamente fazendo campanha e defendendo a fucking cloroquina. Querem saber o que é curioso nessa história toda? Os primeiros artigos científicos que falavam sobre os possíveis benefícios da cloroquina no tratamento da Covid vieram da onde? Você ganha um 10 se acertar. Sim, são estudos chineses. O primeiro uso da cloroquina para combater a Covid foi na China. Então eu poderia dizer para vocês que a cloroquina é de fato um remédio chinês. Depois foram realizados estudos na França, na Itália, nos Estados Unidos e aí chegaram no Brasil, mas a primeira comparação, o primeiro uso clínico foi da China. É mentira minha? Tem um Google, você vai descobrir isso. E aí é curioso, a vacina chinesa não pode, mas a cloroquina chinesa, mesmo sem comprovação nenhuma, pode. Tá difícil ser brasileiro. Muito bem, se você compartilha essas minhas angústias, peço que se inscreva no canal, que deixe um comentário nesse vídeo. No mais, um forte abraço a todos e valeu!